Visual na TV de volta, TV Humaitá, canal 58. E agora eu tenho a honra de receber o Dr. José Moacir Miesva, que a gente vai falar um pouquinho mais de intestino preso. Falei, fiz uma brincadeirinha que eu tô me sentindo quase a Gabi hoje, de frente com a Fran, na verdade, para falar sobre um assunto muito sério, na verdade, né, doutor? A gente comentou há uns 3 meses atrás que a gente ia falar desse assunto que atinge muitas pessoas. Realmente, o intestino preso é uma coisa frequente no consultório? Sim, bastante frequente. Nós demoramos, né? Só se explicar para o público que Teve toda a transição, teve uma né? transição para mudança De de canal. canal, né? Então, por esse motivo que demoramos um pouco a comparecer no programa, né? Mas, então, entrando no assunto, intestino preso, né? Então, é uma entidade que se chama constipação intestinal, que a gente pode tratar de duas maneiras. Pode tratar como se fosse um sintoma de uma outra doença ou como se a constipação também fosse uma doença. Ela é bastante frequente no consultório realmente, em torno de 25% das queixas de gastroenterologistas, coloproctologistas, é sobre constipação intestinal. E o que pode ser considerado um intestino preso? O que é o considerado normal e quando que você pode dizer, não, eu tenho realmente um intestino preso? Então, a constipação intestinal, por definição, então, é um distúrbio do funcionamento do intestino com uma demora para as evacuações, né? Então, toda pessoa que evacua menos que 3 vezes por semana é considerado constipação intestinal ou intestino preso, né? E também com características de fezes ressecadas, endurecidas, né? E isso pode acontecer com dor abdominal ou, muitas vezes, se é uma constipação crônica, pode ser também sem dor abdominal, né? Ela é um assunto difícil de comentar e ele tem causas assim funcionais e causas orgânicas, né? As causas funcionais é um distúrbio do funcionamento do intestino. Então, existe uma diminuição do movimento do intestino. Também pode ser decorrente da pouca ingesta de fibras, né? Da pouca ingesta de água, né? Isso são as causas principais, na verdade. E as causas secundárias ou orgânicas, aí pode ser relacionado com tumores, né? Doenças degenerativas, diabetes produz também intestino preso, hipotiroidismo. Nos dois casos, a pessoa vai sentir esse problema assim de não evacuar 3 vezes por semana ou difere nos casos? Algumas sentem muito mais tempo quando se trata de problemas mais sérios. Existem pessoas que às vezes passam mais de uma semana sem evacuar, mas, por exemplo, se você evacua em dias alternados, dia sim, dia não, se você não tem sintomatologia, não tem estufamento, não tem prisão de ventre, não tem dor abdominal, a gente considera isso normal, né? Mas, por exemplo, se você evacua cada 2 dias e tem sintomatologia, tem dor abdominal, tem estufamento, tem prisão de ventre, mais a dificuldade para evacuar, né, fezes ressecadas. Então, mesmo até que vá mais do que 3 vezes na semana, a gente considera constipação intestinal. Então, são definições muito relativas, assim, né? Então, é mais questão do aprendizado e da gente se acostumar com o assunto. O que seria considerado normal? Se é que a gente pode dizer normal, doutor, para uma pessoa que vai ao banheiro? Tem muita gente que reclama que demora muito tempo, assim, dá para ler uma revista, como muita gente diz, leva já jornal, revista, para se entreter no banheiro, para conseguir realmente evacuar.
Quanto tempo seria o normal, assim? Uma pessoa tem que considerar o seu intestino normal, ir no banheiro e é rápido, não pode passar tanto tempo assim? O hábito de leitura, ele também provoca outras doenças, além da constipação também, que nós já conversamos em outras apresentações, que são hemorroidas, né? Então, por aumento da pressão do canal anal ali, da circulação. A posição, né? Isso, então, tem que, na verdade, sentar, evacuar e logo levantar. Nada de levar revista. Não pode muito, nem ficar muito na internet, nem passando e-mail, nem trabalhando, no né? Facebook, trabalhando. Então, tem que ser rápido na prática. Então, além de todos esses problemas, aí se você passar muito tempo no vaso sanitário, não é o indicado. E passando-se muito tempo, claro, vem as complicações. Então, a pessoa fica muito tempo, demora, vai uma vez por semana, como o doutor falou. Existem casos até de pessoas que levam mais tempo que uma semana. Isso, claro, traz riscos à saúde. Quais seriam eles? Bom, as complicações da constipação intestinal, então pode ocasionar doença hemorroidária, que nós já discutimos aqui, fissuras anais, pode ocasionar também câncer de intestino, que isso nós ainda não conversamos, outro mas assunto aí para uma próxima. O fato das fezes permanecer muito tempo na mucosa intestinal, elas promovem uma irritação e existem fatores nas fezes que a gente chama de carcinogênicos e que são substâncias que são eliminadas após a digestão dos alimentos, que são nitritos. E esses nitritos provocam uma agressão no intestino, podendo ocasionar câncer. E as pessoas que fazem o uso, então, de laxantes, medicamentos para ajudar, então, eu vou dar uma aliviada agora, né, nesses sintomas que estão me perseguindo, mas começam a fazer disso uso constante. É indicado? Não é indicado? Muitas pessoas se utilizam também por balconistas de farmácia de medicações que são tidas, entre aspas, como naturais, e elas próprias acabam produzindo agressões na mucosa intestinal, né? Então, mesmo esses produtos, dá para comentar aqui, chá de sene, por exemplo, né? Todos eles promovem uma alteração na proliferação das células do intestino. E isso, com o uso prolongado, ele pode substituir células do intestino por células da pele, até isso existe. E acaba que o intestino diminui mais ainda o funcionamento pela falta da célula, pela falta da produção de muco, que na prática é o que as pessoas comentam que acostumou com o laxante, mas na realidade esse problema, é um problema fisiológico pelo uso crônico do laxante. Mas isso foi um exemplo de uma planta, mas que as pessoas se utilizam muito, né? Mas também pode outros medicamentos laxantes mesmo produzir esse problema fisiológico no intestino. Outro uso que as pessoas fazem bastante, além dos laxantes, doutor, são os probióticos. O pessoal tem indicado muito, feito uso aí pela manhã e noite. É indicado? A pessoa pode tomar sem uma orientação? É algo que traz benefícios ao intestino? Sim, eles acabam ajudando na mucosa intestinal, na renovação da flora intestinal. Então, além de pré e probióticos, também os lactobacilos, né? Nós utilizamos bastante no tratamento. Inclusive, as próprias nutricionistas prescrevem. Ele é uma boa maneira de ajudar o intestino. De ajudar o intestino. E pode tomar direto? Sempre é indicado? Não tem problema de fazer uso contínuo, né? Eles não provocam danos intestinais, é ao contrário dos laxantes mesmo, que estimulam demais a parte intestinal, assim, dessa proliferação celular. E você pode, por exemplo, fazer um tratamento
A pessoa está com problemas, ela vai, não, eu não quero mais essa história de ficar com o meu intestino preso, eu vou lá, vou fazer um tratamento de um certo período com medicações e o intestino pode voltar ou começar a funcionar bem? Então, eu tenho uma frase para constipação intestinal que ela exige mudança do hábito de vida. Então, Não é só medicação, então. mudança do hábito de vida é um negócio difícil, porque além da medicação, você precisa comer mais fruta, comer mais verdura, comer mais cereais, ingerir 2 litros de água, né? As fibras, então nós precisamos no dia de pelo menos 30 gramas de fibra. Só que uma cenoura tem 1 grama, um tomate tem 1 grama, Ou seja, vai muita salada por aí. 3 folhas de alface tem 0,9 grama, uma maçã tem 2 gramas, uma laranja tem 2 gramas. A pessoa já desiste. Então, se você for pensar na quantidade de alimento que precisa para você produzir essas 30 gramas, é uma quantidade boa de alimentos. Não é, na prática, não é o que a gente acaba comendo diariamente, né? Existem, lógico, alguns alimentos que têm mais fibra, por exemplo, farelo de trigo, aveia, né? Os grãos, né? Milho, ervilha, Mas lentilha. a pessoa não ingere todo dia. Mas são alimentos, né, que você acaba não ingerindo todo dia, mas são os que mais têm fibra. Só eles têm problema também de serem calóricos, que também às vezes a pessoa vai se importar um pouco de utilizar, porque acaba ingerindo mais calorias, né? Mas e se a pessoa fez tudo isso, ingeriu mais saladas, mais fibras, está tomando água e o intestino continua lá do mesmo jeitinho? Pode ser um problema maior, pisca alerta aí. Então, existem sintomas que nós chamamos de sintomas de alerta. Quais são eles? Então, é muco nas fezes, que seria tipo um catarro nas fezes, né? Sangramento no meio das fezes, né? Então, isso são sintomas que são preocupantes, que podem ser sinais que não seja somente uma constipação intestinal simples, né? Vão ser casos mais de investigação. Investigação, isso. Então, existe aí, no caso, uma necessidade de se preocupar com o sintoma, né? Exercício físico sempre, né, doutor, também? Sim, atividade física é bastante importante. Eu brinco também que se você fica deitado, o intestino também fica deitado. Não funciona, não te ajuda. Uma outra coisa que eu esqueci de perguntar para o doutor, e agora lembrei também, que é a questão dos gases. A pessoa que normalmente tem intestino preso tem muitos gases? Acaba produzindo muito, né, que é a distensão abdominal, que é o estufamento, porque aumenta muito a fermentação abdominal, né? Mas a produção de gases também depende de outros fatores, do tipo de alimentação, né? Do tipo da flora intestinal da pessoa. Então, também existem vários caminhos de se lidar com isso, né? E para fazer assim uma investigação do teu intestino, seriam quais exames? Que tipo de exames? Os exames principais do intestino, então a gente tem a colonoscopia, né? Que é um exame assim, que é uma endoscopia do intestino grosso. Mas é lógico que você não vai sair indicando colonoscopia para todo mundo, porque ele também é um exame agressivo. Mas se a pessoa tem mais de 40 anos, tem um histórico familiar, tem de tumores, alguma coisa desse gênero, ou se tem sangramento nas fezes, se tem muco nas fezes, você acaba indicando esse tipo de exame. Existem também outros tipos de exames ligados com raio-x, né, que chama de tempo de trânsito intestinal, que até talvez é difícil de explicar para as pessoas, né? Podemos fazer uma tomografia abdominal, ressonância abdominal. Então tem vários. Então, exames assim é uma gama bastante grande, mas o carro-chefe do intestino é a colonoscopia, realmente. Então aí, a gente tirou
várias dúvidas, acho, de quem está em casa, mas como sempre a gente está sempre aberto no programa, né, doutor, a receber perguntas, dúvidas, sugestões para os próximos programas, né? A gente já havia falado isso e continua valendo. Você pode enviar para fran@visualnatv.com.br para um próximo, né, doutor? Um próximo assunto aí relacionado, então, a todo o seu aparelho digestivo, tudo que você tem dúvidas, o que você gostaria de saber. Tem muito assunto ainda para a gente conversar, né, doutor? Sim, o abdômen tem muitos órgãos, né? Verdade. Então, tem muito assunto. Esse assunto, na verdade, foi uma telespectadora que sugeriu, né? Então, só nós demoramos para apresentar voltar, mas o assunto. está aí respondido, né? Mas, de qualquer forma, estamos sempre à disposição, né? Do programa visual e a gente que agradece. Obrigado pelo prestígio, né? Sim. De estar aqui com vocês. Imagina, a gente que agradece. Seja sempre bem-vindo agora de Casa Nova, TV Humaitá, e pegando toda a nossa cidade, né, doutor? Com certeza muita gente vai querer tirar dúvidas. Muito obrigado. Eu que agradeço, então fica aí o recado para você. Escreve para fran@visualnatv.com.br se você tem sugestões aí para os nossos próximos programas, debatendo e conversando aí com o Dr. José Moacir Miesva. A gente vai falar de vários assuntos ainda relacionados à saúde. Sugestão de pauta, dúvida, tudo você escreve pra gente ou entra em contato com a nossa produção 3035 1215. Também acessa o nosso programa no site visualnatv.com.br. Por hoje eu fico por aqui, até semana que vem. Beijo grande, tchau, tchau.